Em nome da grande liderança do Estado do Amazonas, eu quero entregar esse documento. Da grande liderança do Estado do Amazonas, eu vou entregar esse documento da sua Segura junto com o ministro do documento, por favor. Carimbo, protocolo e... Tá bom. Pessoal, foi elegante, hein? Tudo bem, ministro. Terminou aquela? Só esperar o Ricardo. Se só quiser, eu tiro a gravata e tiro. A gente fala aqui. Tem alguém perguntando? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Queremos agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras aqui. Nós concluímos há pouco a segunda reunião, onde reunimos ontem em Belém os governadores da Amazônia Oriental e hoje aqui em Manaus reunimos os governadores da Amazônia Ocidental. Nós temos muitas contribuições que foram dadas no dia de ontem e muitas contribuições dadas no dia de hoje, no sentido de que o governo federal, em parceria com os governos estaduais, constrói, primeiro, uma operação de GLO, que ela é feita conjuntamente entre os governos estaduais e o Ministério da Defesa, as Forças Armadas, o governo federal, as nossas agências, e que vem sendo um sucesso, ou seja, vem sendo feito o combate, o enfrentamento da questão dos incêndios e o que é mais importante, né? Já temos amplas áreas aqui na Amazônia completamente controladas, dentro daquilo que é a série histórica que vem acontecendo ao longo das últimas décadas. Se nós olharmos para outras latitudes, nós vamos encontrar na África, nós vamos encontrar na Sibéria, nós vamos encontrar no Alasca, nós vamos encontrar em solo americano, áreas de incêndios florestais, algumas muito superiores ao que ocorre aqui no Brasil. E se a gente olhar do outro lado da fronteira, vai ver a Bolívia, assim como outros países, enfrentando uma situação climática que muitas vezes favorece a que existam os problemas que nós enfrentamos hoje no Brasil. O CIVAM vem ajudando de maneira decisiva no enfrentamento dos focos de incêndio, que estão sendo enfrentados pelas 3 forças em conjunto aqui na Amazônia, e o Brasil pode continuar reafirmando interna e externamente de ser o país que mais protege as suas florestas. Aliás, não há nenhum país do planeta
que tenha florestas nativas, como o Brasil tem, na percentual que o nosso país tem, de tal forma que nós, nesse momento, olhamos para o extraordinário trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa, e uma das propostas que vamos levar da reunião com os 9 governadores é para que a GLO não se encerre no dia 24 de setembro, que ela continue o seu trabalho pelo menos por mais um mês, até o mês de outubro. Por quê? Porque fizemos um primeiro enfrentamento pontual nas áreas onde tivemos incêndios, mas é muito importante que se combata muito das causas desses incêndios, que estão ligados à questão do desmatamento ilegal, estão ligados ao garimpo ilegal, e é muito importante que esta ação de suporte das Forças Armadas com as forças estaduais sejam dadas às agências, como é o caso do IBAMA e ICMBio, que tem um trabalho muito importante para fazer nesta luta de transformar a Amazônia brasileira e manter a Amazônia brasileira como a floresta mais preservada do mundo. Nós levamos juntos também uma série de propostas que fala desde a regularização fundiária, passa também pelo zoneamento econômico-ecológico de toda a região, passa pela economia verde, e também nós vamos levar ao governo federal para dentro, talvez, pouco mais de 10 dias, nós possamos fazer uma nova reunião, já apresentando um plano estruturado e estruturante para que a Amazônia brasileira consiga fazer aquilo que o presidente Bolsonaro sempre defendeu e continua defendendo, que é fazer com que a produção e a preservação possam andar, governador, de mãos dadas, ombro a ombro, fazendo com que a gente preserve esse grande patrimônio que o Brasil tem, mas, por outro lado, os 23 milhões de mulheres e homens da Amazônia tenham boas condições de vida, capacidade de se desenvolver produtivamente, e a gente possa garantir que a vida no presente seja boa e que no futuro ela possa ainda ser melhor para essa área tão importante do nosso país. Então, é isso que é o saldo, vamos dizer assim, desses 2 dias de discussão. Fazer aqui publicamente um agradecimento ao ministro da Defesa pelo empenho das Forças Armadas brasileiras. As 3 forças se mobilizaram com todos os recursos, e o Brasil, mais uma vez, demonstra claramente de que, quando o Brasil se une, não há nenhum obstáculo que nós não possamos vencer. Seja ele climático, seja o enfrentamento internacional, seja combater os interesses de fora, que tem um olho grande aqui para a nossa Amazônia, mas dentro das nossas fronteiras, a Amazônia é brasileira, vai continuar brasileira e vai continuar sendo a floresta nativa mais preservada do planeta. Isso é a garantia que esses dias iniciais dessa GLO já demonstraram claramente nessa grande união que todos nós, brasileiros, fizemos aqui entre os governos estaduais e o governo federal. Governador Wilson Lima Chaves Fernandes, da Rede Parabéns. Bom dia a todos. Governador, na visão do Estado, qual foi a avaliação deste encontro, dessa reunião? O que foi tratado em relação a tudo a Amazônia, também bioeconomia? Gostaria que o senhor detalhasse um pouco em relação aos pontos que foram tocados, né? E a avaliação que o senhor faz dessa reunião, desse encontro? A avaliação é muito positiva, porque tratar da Amazônia tem que levar em consideração as pessoas que moram nessa região, tem que tratar das questões da Amazônia aqui na Amazônia. Hoje nós estamos encerrando esse ciclo de visita dos ministros à Amazônia, já estiveram lá em Belém com os governadores da Amazônia Oriental e aqui ouvindo os governadores da Amazônia Ocidental. Aqui nós apresentamos o avanço que nós já tivemos desde que iniciou-se esse trabalho de cooperação entre o governo do Estado e o governo federal, sobretudo a partir do momento em que houve a GLO, né, o Amazonas aderiu no dia 21, já tivemos uma redução significativa dos focos de queimadas e do desmatamento. Quando em julho saíram os primeiros números, o município de Apuí aparecia em primeiro lugar como um município onde havia a maior quantidade de focos de queimada.
nas últimas 48 horas, o município de Apoí já saiu dessa lista dos 10 primeiros e os últimos números que nós temos referentes aos dias 1º e 2, já tivemos uma redução de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora é preciso entender que essa é uma situação pontual, resultado de uma série histórica e que se repete ano a ano. E o que nós estamos discutindo, sobretudo aqui, é que ações serão tomadas para evitar que aconteça o desmatamento ilegal. Daí a necessidade de resolver alguns problemas que se arrastam há muito tempo. Regularização fundiária, por exemplo, zoneamento econômico ecológico para definir quais as áreas de interesse econômico, quais as áreas de preservação ambiental. Nós já temos, no caso do estado do Amazonas, o zoneamento econômico ecológico do Purus, que já está assinado pelo ministro do Meio Ambiente e está lá na Casa Civil para que isso aconteça, essa assinatura também pelo presidente da República. E nesse zoneamento econômico ecológico inclui inclusive a possibilidade do produtor aumentar a sua área de produção, além dos 20% que está previsto na legislação ambiental. E o fortalecimento de estratégias para o desenvolvimento sustentável, o caso da bioeconomia, crédito de carbono, e daí a necessidade de investimento de recursos internacionais, de recursos federais, e aí vem a questão do Fundo Amazônia. E aí, numa conversa com o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, me sinalizou que já há um entendimento muito avançado entre o governo federal e os governos da Noruega e da Alemanha para a retomada desses recursos, mas com um modelo de administração diferente, onde o governo federal e os governos dos estados da Amazônia tenham um poder maior decisório e que esses investimentos possam efetivamente ser aplicados, casados com as políticas públicas. Porque o que a gente tem percebido ao longo do tempo, que esses investimentos eles são feitos em projetos pontuais, que não atingem o todo. E nós precisamos que isso beneficie o máximo de moradores da Amazônia. E o que nós defendemos é que o meio ambiente tem que ser preservado, os nossos recursos ambientais têm que ser preservados, mas, acima de tudo, nós temos que preservar o cidadão que mora aqui na Amazônia, porque com pobreza não se combate desmatamento, não se combate queimadas. 49% da população do estado do Amazonas vive na linha da pobreza. Então, enquanto eu não distribuir riquezas, e distribuir riquezas significa levar infraestrutura como ramal e vicinal pavimentados, energia elétrica, comunicação, porto, aeroporto, enquanto isso efetivamente não acontecer, dificilmente a gente vai conseguir combater esses crimes que acontecem na Amazônia. Governador, o senhor acabou de falar aí que parte da população amazonense, isso é verdade, vive na linha da pobreza. Mas nós soubemos, ou pelo menos a imprensa nacional noticiou, que quem fez o dia D, por exemplo, o dia do fogo, foram latifundiários, grandes produtores rurais. Porque o governo estadual, o governo federal, sabedores de que ia acontecer o dia D, até porque eles avisaram no WhatsApp, não fizeram alguma coisa para combater isso. Bom, eu não tenho informação de que isso tenha acontecido aqui no estado do Amazonas. Nós temos monitorado as questões aqui no estado do Amazonas no que diz respeito a combate a desmatamento, a queimadas, inclusive através de um processo de georreferenciamento, de acompanhamento, geoespacial, de onde há esses focos de calor e combatendo efetivamente. É tanto que já em maio nós começamos já essas primeiras estratégias, inclusive capacitando e formando esses combatentes dos municípios, esses agentes para nos ajudar nesse processo de combate a essas queimadas. Baixamos um decreto de situação de emergência, montamos uma força-tarefa e, por fim, no dia 21 de agosto, tivemos aqui o apoio do governo federal no sentido de estabelecer a GLO, que foi fundamental, e a gente já começa a ver aí os primeiros resultados, entendendo o posicionamento firme do Estado contra qualquer atitude ilegal, contra qualquer prática ilegal de desmatamento e de queimada no estado do Amazonas. Como o governo federal pode não atrapalhar ou ajudar os governos estaduais a recuperarem o uso do Fundo Amazônia? Como o governo federal pode não atrapalhar e ajudar os governos, a pleito dos governos, a voltar a usar os recursos do Fundo Amazônia? Bom, primeiro, o governo federal não atrapalha ninguém. A missão do governo federal e um presidente que foi eleito democraticamente pela maioria
das brasileiras e dos brasileiros protege o seu país. Aliás, uma boa parte dessa celeuma é porque os presidentes anteriores iam na Europa e baixavam a cabeça para os presidentes europeus e para os interesses europeus. Agora não. Agora tem um presidente que, com altivez e responsabilidade, defende primeiro o Brasil e o interesse dos brasileiros. Esta é a marca do presidente Jair Bolsonaro. Diferente dos presidentes que nos antecederam, que tinham outros compromissos. Então, essa é a primeira questão relevante. A segunda é que os governadores de toda a região, apoiados pelas Forças Armadas, lideradas pelo general Fernando Azevedo, produziram, nos últimos dias, uma resposta que nenhum país do mundo ainda obteve. Basta ir lá ver os mapas. E nós enfrentamos os ataques externos, mas também enfrentamos ataques internos. Nós não somos ingênuos. Há muito interesse. Um dos interesses são das ONGs, que ganharam muito dinheiro no nosso país, prestando serviço aos interesses internacionais. Até o final do século passado, a barreira comercial mais relevante no Brasil, no mundo, se chamava, para commodities, chamava aftosa, que é uma doença que ataca o gado. Hoje, no mundo plano, no século XXI, a grande arma comercial é o meio ambiente. E se nós andarmos pela Europa, nós vamos ver que nenhum país europeu tem um código florestal como tem o Brasil. Pode ir lá na sede do Greenpeace, vai na linha d'água, pode dar 3 palmos que tu vai ver que eles plantam o que tiver que plantar. Isso aqui no Brasil é proibido. Não pode fazer. Aqui nesta região, 80% de uma propriedade rural, ela tem que ser reserva legal. O proprietário não tem usufruto. E o governo não dá um centavo para o proprietário. Eu queria ver uma regra dessas ser aprovada no Bundestag. Eu queria ver uma regra dessa ser aprovada no parlamento holandês. Eu queria uma regra dessa ser aprovada no parlamento francês. Não vai ser nunca. E nós temos que ter clareza, e eu acho que a imprensa brasileira tem um papel fundamental nisso, em trabalhar com aquilo que o presidente Bolsonaro sempre defende, general Fernando. A verdade. E é isso que nós precisamos trabalhar. Chega de mentira, enganação e enrolação. Então, o que nós estamos aqui com os governadores da Amazônia Ocidental, como fizemos ontem, é justamente com a verdade, vendo aonde estão as nossas dificuldades e limitações, o que nós precisamos resolver, como é que nós vamos atender as populações indígenas. É justo a população indígena não poder se valer dos recursos minerais que estão no subsolo? É justo as populações indígenas não poder plantar, como fizeram algumas tribos no Mato Grosso, com excelente resultado? Aquelas tribos estão felizes porque conseguiram ter resultado econômico. Vão usar uma roupa melhor, vão comer melhor, vão dar melhor condição de vida para os seus filhos. É justo a gente fazer isso? Ou o desejável para o padrão da turma do lado de lá é manter os índios na pobreza, manter os índios na dependência? Não. Brasilidade é oportunidades a todos. Quem quiser ficar lá no fundo da reserva, é um direito que tem. Agora, quem quiser arregaçar a manga, botar o pé e a mão no chão e trabalhar e produzir, que lhe seja dado esse direito. Aliás, está na Constituição Brasileira, artigo 231 e 176, se não me falha a memória, que há 30 anos não foi regulamentado. E isso é algo que nós conversamos com os governadores, nós vamos trabalhar nisso. Fundo Amazônia está preservado, está sendo dialogado. Agora, aqui no Brasil, do governo Bolsonaro, manda os brasileiros, não manda os europeus, não. Mais uma pergunta, vamos lá. O senhor considera que as queimadas, de fato, elas estão controladas, mesmo com os dados ruins? Bom, então vamos lá. Tem uma matéria que o INPE publicou hoje. O que acontece? Nós vimos lá
no CIVAM. Tu tem uma fonte de calor aqui, tu tem outra fonte de calor acolá. Se tu triangular o volume recebido no programa que tem lá, ele arredonda para casa de 1 quilômetro quadrado. E daí começa uma especulação. O que nós precisamos é ter um programa, o que nós precisamos é ter um padrão de análise que seja o mais próximo do real, para a gente não levar nem para dentro do país, nem para fora do país, informações distorcidas. Quando eu digo que nós temos que defender o nosso país, não é negar a verdade, ninguém aqui nega. Todo mundo trabalha com a verdade. O Exército Brasileiro, tanto na sala de controle de Porto Velho, na sala de controle aqui de Manaus, ou na sala de controle lá de Belém, trabalha com a verdade. Aqui tem um incêndio, vamos lá enfrentar. Nós não trabalhamos com a inferência, com a informação midiática. Nós trabalhamos com a realidade. E a realidade que o Brasil tem hoje, visto do satélite, é que nós temos, sim, problemas pontuais, mas está muito distante de certos veículos que usam como apoio às matérias floresta em chama. Floresta brasileira não está em chama, não. Tem focos isolados. Né? O que está em chamas nesse momento é nosso amor pela Amazônia e pelo Brasil. Muito obrigada. Tá. Deixa eu só responder a questão do zoneamento econômico e ecológico. O zoneamento econômico e ecológico é um instrumento que vai fazer o levantamento das áreas de potencial econômico e também daquelas áreas de interesse ambiental. Exemplo, lá no Purus, que é um zoneamento econômico e ecológico que já está preparado há aproximadamente 10 anos e nunca havia sido aprovado, foi aprovado agora, foi assinado agora pelo ministro, ele prevê inclusive o aumento de área para exploração, acima de 20%. Há casos, dependendo do estudo, em que há a possibilidade de você fazer 50-50, né, onde há a possibilidade de você fazer essa produção extensiva. Há outras áreas de interesse ambiental, onde há, por exemplo, uma fonte de água, um olho d'água ali, você não pode mexer nisso. Então, o zoneamento econômico e ecológico vai exatamente indicar quais são essas áreas de interesse. E a partir daí, governo federal, governo do estado, podem fazer os investimentos como portos, aeroportos e entender o que tem que ser destinado à atividade econômica extensiva e o que tem que ser preservado. Olha só, exatamente o que ele havia falado ali sobre a questão do monitoramento. Já há uma sinalização do Ministério da Defesa em disponibilizar alguns dados do CIVAM, e isso nós inclusive pedimos não só do CIVAM, mas de outras plataformas e de outras bases de dados, para que haja um casamento dessa cartografia e desses territórios que há aqui no estado do Amazonas e também nos outros estados. Nós enfrentamos um problema muito grande hoje, que é sobreposição de áreas. Veja o caso lá, por exemplo, de Santo Antônio do Matupi, em que o estado do Amazonas criou uma reserva, uma floresta. Já havia um processo anterior do governo federal e depois que houve essa criação por parte do governo do estado, houve uma criação por parte do governo federal, inclusive sem consultar, sem fazer nenhum tipo de consulta ao estado ou às pessoas que moram lá naquela região. Então há uma sobreposição. E a gente pediu, por exemplo, nesse caso, que haja uma revisão da criação dessa área, assim como há em outras regiões do estado do Amazonas, e que a gente possa trabalhar de forma cooperada no andamento de alguns planos de manejo para aquela região ali, para a exploração da madeira, para a exploração do pirarucu e de outras riquezas que tem ali naquela região. Tem outras pessoas esperando lá. Os estados da Amazônia ainda vão pleitear terras internacionais junto aos países via embaixada, como semana passada isso estava sendo cogitado? Nós já temos uma sinalização muito positiva do governo federal do restabelecimento desses recursos do Fundo Amazônia.
com outro modelo de governança, com a participação mais efetiva do governo federal e também dos estados da Amazônia, diferente de como estava acontecendo, em que muitos projetos que vieram para a Amazônia foram decididos por técnicos que nunca estiveram aqui na região. Com relação a recursos federais de outros países, os estados continuam fazendo isso. O estado do Amazonas, por exemplo, tem investimentos direto do KfW, que é um banco de fomento alemão, que não passa pelo Fundo Amazônia, que inclusive é para ampliação da nossa sede ali da Secretaria de Meio Ambiente e do IPAAM. Há outros países que têm interesse em nos ajudar. O Banco Mundial, por exemplo, tem um interesse muito grande em ajudar o estado do Amazonas nessa política da bioeconomia. Enfim, a gente está conversando e também vendo as possibilidades que há de investimentos para proteção dos recursos naturais, uma vez que toda essa situação acabou atraindo a atenção do mundo para cá e também a atenção de investidores. Tá. A última pergunta. Além da prorrogação da GLO, qual outra medida efetiva que vai ser tomada no combate às queimadas? Medidas concretas, porque falaram de ações, mas não disseram exatamente o quê. O que vai ser definido para combater essas queimadas? Já é um problema recorrente. Nós temos aí, conforme dados do INPE, saiu o maior índice histórico há 10 anos, né, desde 2010. Então, que medidas concretas o governo do Estado e o governo federal faz para isso? Sim, nós já temos um comitê permanente de combate e de monitoramento às queimadas, né? Nós montamos, inclusive, este ano, uma metodologia de cruzamento de dados com bases do INCRA, do IPAAM, do INPE, da NASA, para identificar exatamente onde acontecem esses focos de incêndio. Já há uma sinalização do ministro da Defesa em disponibilizar dados do CIVAM para que a gente possa ampliar esse monitoramento das queimadas, e há o encaminhamento de algumas questões que são básicas no estado do Amazonas, como regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, que já começa a ter essa sinalização do governo federal, e o desenvolvimento de outras políticas de fortalecimento para a economia verde, a questão do crédito de carbono, regulamentação do artigo 41 do Código Florestal, que estava sob a responsabilidade do CONARED, que era um conselho que tinha a responsabilidade de fazer isso, mas acabou sendo desligado. Então, há alguns encaminhamentos nesse sentido para que a gente possa resolver problemas básicos e, a partir daí, começar um processo de desenvolvimento sustentável. E no momento em que a gente faz isso, a gente começa a resguardar a nossa floresta. Muito obrigado.